Abre comigo no livro de Êxodo, capítulo 16. Hoje eu estou de óculos novo, com óculos do meu esposo, porque eu esqueci o meu na academia e não fui buscar. Então, se eu ler alguma palavra errada, vocês me corrigem, tá, gente? Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao 13, amém? Se você achou, dá um glória a Deus. Quero te incentivar a trazer sua Bíblia de papel para a igreja, tá? Por quê? Isso aí, Mari, glória a Deus. Porque isso faz com que a gente se aprofunde, né? Com que a gente vasculhe. E outra coisa, o diabo odeia esse bagulho aqui, ó. Tá? Então, traga a sua Bíblia de papel. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem os animais. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para amanhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado nas mãos. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marca as casas aonde vocês estarão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Até aí, amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, essa é a tua palavra, Pai, e tu és o nosso Cordeiro Pascual, e nós estamos aqui nessa noite para celebrar a tua presença. Por isso, Senhor, que eu seja apenas mais um instrumento, Senhor, de direcionar os teus filhos até a sala do trono, até a tua presença, que é para lá também que eu quero ir junto com os meus irmãos. Por isso, Senhor, que a tua palavra seja aquilo que aponta o nosso caminho para esse lugar, que a unção do teu Espírito Santo nos ensine nessa noite todas as coisas, e nós possamos sair daqui ainda mais apaixonados, ainda mais aliançados, ainda mais reluzentes da tua presença, Pai. Que através da tua palavra, do entendimento, da meditação, da retenção da tua palavra, nós possamos te adorar, Senhor. Que a obediência à tua palavra seja de nós para ti um ato de adoração, Pai. Nós consagramos esse momento a Ti. Te peço que o Senhor nos livre de distrações, de palavras distorcidas, mas que a nossa mente esteja cativa pelo Teu Espírito Santo, e o nosso coração seja uma terra fértil para a boa semente da Tua palavra, Pai. É assim que nós desde já oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nada melhor do que esse dia para nós falarmos sobre esse texto da Páscoa.
Muitas interpretações existem a respeito da Páscoa, talvez entre os católicos cristãos, entre o cristianismo e o protestantismo, a definição mais comum seja a ressurreição de Cristo, né? Muitos falam também do livramento de um povo, e alguns falam apenas do coelhinho da Páscoa, de olhos vermelhos. Quem nunca cantou, né? Essa musiquinha. Quem cantou essa musiquinha na escola? Levanta a mão. Nossa, que nostálgico, né? Puxa, eu nunca cantei essa musiquinha para os meus filhos. Um dia eu vou cantar ela, que ela é bonitinha. Mas na verdade, quando a gente vê de fato o que simboliza a Páscoa, a gente vê que a ressurreição de Jesus é o fruto bom do final da história, amém? Porque ele transicionou da morte para a vida. Mas se a gente for na etimologia mesmo da história, se a gente for estudar a origem da Páscoa, a gente vai recair sobre esse texto que acabamos de ler. Então, mais do que ter a ver com a ressurreição de Cristo Jesus, mais do que ter a ver com a libertação de um povo, a Páscoa, queridos, tem a ver com a aliança, amém? E eu vou explicar para vocês por que disso. Sempre que no Antigo Testamento uma aliança entre povos, uma aliança entre um povo e Deus precisava ser feita, havia necessidade de haver um derramamento de sangue. E a Páscoa a gente vê isso acontecer, né? Onde os filhos de Deus ali precisaram matar um cordeiro ou um carneiro, né? Imolado sem defeito. E o sangue desse animal sem defeito, passado nas portas e nos umbrais das casas, né? Para que o anjo da morte não tocasse aquelas pessoas que ali estivessem. Então aquele sangue, na verdade, simboliza o sangue de Jesus, que haveria de vir 2000 anos depois, sendo derramado para que nós fôssemos libertos da morte, amém? Então, sempre que o Senhor deseja fazer uma aliança com o seu povo, o Senhor deseja fazer uma aliança com alguém, um preço precisa ser pago. Então, o principal, não digo o principal, mas talvez o mais profundo simbolismo da Páscoa é a aliança. Porque naquele momento, Deus decidiu fazer uma aliança com o seu povo, de libertação, de cumprimento de promessa, de tomada de território. E Ele usou para isso a marca da sangue de um cordeiro, amém? E por que pastora, o que isso tudo tem a ver com a gente? Isso tudo tem a ver com a gente, porque a aliança do Senhor, ela se renova de geração em geração. E é por isso que até hoje nós temos que celebrar a Páscoa com o entendimento do que ela verdadeiramente é. Amém? A palavra Páscoa, ela deriva do hebraico pechá, né? Que significa passagem, que significa pular, né? Que significa realmente nesse sentido, né? Onde o anjo da morte ali passaria por cima daquelas casas onde a marca daquele cordeiro estivesse ali, sem que houvesse morte naquele lugar. E aonde eu estou querendo chegar com tudo isso, queridos? Alguém será que pode arrumar um paninho para mim da zeladoria? Porque a água está escorrendo aqui, Sarinha, e eu estou com medo dela molhar todas as coisas aqui, tá? Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite, queridos, é que esse mesmo sangue que na época daquele povo foi passado ali nas portas, né, dos umbrais do povo de Israel ali no Egito, porque o povo de Israel estava cativo ali no Egito, né, e Deus já havia mandado 10 pragas, né, em Faraó. Se vocês não conhecem essa história, eu convido vocês a lerem o livro de Êxodo depois, ou participar do nosso ensino bíblico que está acontecendo às quintas-feiras, porque nós estamos quase entrando aqui nessa história. Então esse mesmo sangue que foi passado naquelas portas e que livrou aquele povo escolhido da morte, é o mesmo sangue que está disponível para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. E talvez você pense, pastora, mas eu não estou morto, eu não estou preso.
E talvez você, num geral, não se sinta morto nem preso, mas podem existir áreas da sua vida. Aqui, Sarina. Obrigada, viu? Existem áreas da sua vida que podem estar numa situação de prisão ou numa situação de morte. E eu quero te falar que esse sangue disponível que libertou, que salvou, que fez aquele povo ter acesso a uma promessa, está disponível para a minha vida e para a sua vida hoje, amém? Literalmente hoje, porque hoje é dia de celebração da Páscoa. Então hoje é o dia de nós nos referenciarmos nessa história e nos lembrarmos que há 2000 anos atrás, alguém sem pecado nenhum derramou esse sangue para que nós tivéssemos vida. Pastora, por que então eu tenho tanta dificuldade de viver promessas? Por que então muitas vezes eu me sinto patinando? Muitas vezes as dificuldades tentam sucumbir a minha vida. Porque, queridos, sempre que há sangue, há aliança. Não é assim no casamento? O casamento é o homem e a mulher se tornarem uma só carne diante de Deus, né? E o se tornar uma só carne é uma aliança de sangue. Então, se é uma aliança, se envolve uma aliança de sangue, eu preciso te dizer algo nessa noite. Nenhuma aliança é feita de uma parte só, sim ou não? Existe uma pessoa que se aliança consigo própria, né? Vou comprar uma aliança e pôr no meu dedo. Não existe isso. Toda aliança envolve pelo menos duas partes, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Essa igreja se chama Igreja Brado. Então não quero ver ninguém sim. Amém? Quero ver você bradando sim. Amém? Amém, igreja? Amém. Então toda aliança, queridos, envolve duas partes. Está caindo. Segura aqui. Tá certo? Tá? Amém. Glória a Deus. Né, as falhas técnicas aqui, vocês cortam isso na filmagem, tá, gente? Vamos lá, edita o vídeo aí. Põe um filtro. Olha como eu tô chique. Voltando aqui, tá? Então toda aliança exige duas partes. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você nessa noite é: Jesus, sem sombra de dúvida algumas, já fez a parte dele. Amém? Então falta quem fazer a sua parte? Nós. Agora, eu digo para você, existe uma aliança diferente da outra? Eu preciso te dizer que existe. Existem alianças que são relativas com o Senhor, e existem alianças que são absolutas com o Senhor. E nessa noite, o Senhor nos convida para que nós venhamos a entrar naquilo que é absoluto com Ele, porque somente alianças que se pautam e que se baseiam naquilo que é absoluto permanecem. E eu percebo que nós estamos vivendo em uma época, em uma era da humanidade, onde muito tem se relativizado do Evangelho. E se nós queremos herdar promessas, se nós queremos ter vida, se nós queremos ter uma vida abundante na presença do Senhor, se nós queremos viver a plenitude que Ele liberou no céu para nós como seus filhos, nós precisamos entrar numa aliança absoluta. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero. Aplaude o Senhor. Eu quero entrar nessa aliança absoluta, porque eu não sei se o relativo é possível de me levar até o céu. Pode ser até que eu viva uma aliança relativa com Deus nessa terra, e pode ser até que eu chegue no céu. A gente vai ver alguns exemplos da palavra, mas se eu viver o relativo de Deus nessa terra, queridos, eu não vou ser uma embaixatriz do céu aqui. Eu não vou ser aquela que vive o céu na terra. E se é para viver a terra de qualquer jeito, que o Senhor me leve, mas eu quero ser aquela que traz o céu na terra.
Isso é viver uma aliança absoluta com Deus. Para viver sendo cristão e dizendo que ama Jesus de qualquer jeito, qualquer um vive. Vocês estão entendendo? Se é para ser um cristão e viver relativizando a palavra, o evangelho, a aliança, para viver em cima do muro, gente, tem muitas situações para a gente viver em cima do muro da vida, né? Decidir onde morar, com quem casar, que escola fazer, que faculdade fazer. Agora com Cristo não dá. Com Cristo ou é ou não é. Com Cristo ou a gente mergulha e vive o absoluto para trazer o céu na terra, ou o evangelho vai ser um peso, como tem sido na vida de muitos crentes. Tem muito cristão, ai, misericórdia. A palavra que mais se ouve na boca dele é misericórdia. Por quê? Porque muitas vezes está vivendo uma aliança relativa. Porque aquele que vive uma aliança absoluta, queridos, o que mais sai da boca dele é: obrigado, Senhor, te louvarei, meu amado, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Isso é absoluto. Amém? Aleluia. Pastora, mas tem gente que vive o relativo e o absoluto? Tem. E eu vou mostrar para você na palavra. Gálatas, capítulo 4. Gálatas. Óculos do papai me ajuda aqui. Capítulo 4, versículo 22, 23 e 28 e 29, nós vamos ler. Que diz assim: de acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, e o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Versículo 28. Deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, assim acontece nos dias de hoje. Amém? 2 filhos, um mesmo pai, uma aliança relativa e uma aliança absoluta. Abraão, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que havia uma promessa dele gerar um filho com a sua esposa Sara. Mas pela sua idade avançada, ele deixou de crer na promessa, sua esposa também, e ele então concebe da serva da sua esposa, Agar, aquilo que não era o plano de Deus. E essa serva então, que era escrava, ela engravida de Abraão e lhe dá Ismael, um povo, um filho de Abraão. Passam-se então 13 anos, e Deus não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo diante da infidelidade do seu povo, amém? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós podemos falhar, mas o Senhor não falha com aquilo que Ele promete. Então 13 anos depois, Sara engravida e Abraão tem um filho que se chama Isaque, que esse sim é o filho da promessa. E nós vemos aqui 2 alianças, 2 tipos de relacionamento com Deus. Um mesmo homem que conhecia os princípios e que teve a oportunidade de viver o que era absoluto, mas em determinado momento da sua vida viveu o que era relativo. E muitas vezes, queridos, nós somos assim. Nós temos uma promessa nas nossas vidas, e quando essa promessa demora a acontecer, nós acabamos querendo dar o nosso jeito, relativizando aquilo que Deus falou de
forma absoluta. Quem nunca? Quem nunca, gente? E movidos então pela carne, né? Nós acabamos por negociar aquilo que o Senhor nos falou. E eu estava vendo, não sei se vocês assistem a novelinha da Record, né? Eu fiquei tão intrigada com essa história de Agar e de Sara e de Abraão, que eu fui ver esse trechinho, né? E é interessante que Sara, para convencer Abraão de se deitar com a sua serva, sabe o que ela fala para ele? Você não enxerga que é Deus que está mostrando isso para a gente? Diga ai! Queridos, nós não somos muitas vezes diferentes. Nós usamos coisas dizendo que são do Senhor para fazer as nossas próprias vontades. E a palavra aqui em Gálatas, ela foi muito clara. Um filho nasceu segundo a vontade do homem, e o outro filho segundo a vontade da promessa. E a gente sabe que isso traz consequências. E quando nós entramos numa aliança relativa com Deus, a nossa aliança, ela acaba sendo pautada, não numa vida de relacionamento com Deus, onde nós desejamos nos parecer com Ele, mas numa vida de religião. A gente até vem para a igreja, mas vem porque tem medo do que vai acontecer se a gente não vier. Vem por desencargo de consciência, né? A gente até não faz aquilo que a gente acha que é errado porque mandaram a gente não fazer, mas não porque a gente decidiu não fazer por amor a Deus. Vocês estão entendendo? Isso é fruto de uma aliança relativa. É quando nós usamos o Evangelho de Cristo para o nosso próprio umbigo. É quando nós lemos a palavra voltada para o nosso egocentrismo. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós agimos assim, e foi assim que Abraão e Sara agiram a respeito de Ismael. E quando nós agimos assim, queridos, de maneira religiosa, querendo que o Evangelho nos sirva, ao invés de sermos os instrumentos de servir o Evangelho, nós sofremos consequências disso. Assim como nós vemos que a consequência veio sobre a vida de Ismael. Ismael foi até um homem próspero, um homem sagaz, um homem guerreiro, mas deu origem a um povo árabe. Tem algum árabe aqui? Fiquei até com medo agora. Eu sou descendente de libanês, tá, gente? Então, que eu seja a remissão desse povo aqui nesse altar de Cristo, em nome de Jesus. Mas nós bem sabemos que o povo árabe é exatamente dessa forma. Um povo voltado para o seu eu. Tanto é que os homens bombas morrem por causa dos seus deuses ali. E essa guerra se perpetua até os dias de hoje. Ismael foi o fruto de uma aliança relativa. Porque ele viveu uma herança. Ele até herdou a prosperidade do pai. Ele até herdou um certo poder e autoridade sobre homens do pai. Mas quem vive uma aliança absoluta, não vive por herança, vive por legado. E a herança é diferente do legado, porque a herança são bens materiais. A herança, você sempre se remete ao morto, né, que te deixou. O legado não, o legado, a pessoa passa uma identidade, a pessoa passa uma unção, a pessoa passa uma história, e a próxima geração carrega isso para a próxima geração, que carrega para a próxima geração. Isso é absoluto porque perpetua o reino, e não perpetua a pessoa. Vocês estão entendendo? A herança perpetua uma pessoa, o legado perpetua um reino. E o que nós temos deixado para as próximas gerações? O fruto de uma aliança relativa ou o fruto de uma aliança absoluta? O que a gente está preocupado em deixar para os nossos filhos? Bens materiais?
uma postura, um patamar de governo, tudo bem, isso é legítimo, é legal, não estou falando que é errado, amém? Mas eu estou falando que o que mais importante, aquilo que é absoluto e aquilo que vai permanecer, é o que você deixa de caráter, é o que você deixa de paternidade, é o que você deixa de influência de Cristo sobre as próximas gerações. Porque se os teus filhos e os meus filhos não tiverem isso, queridos, eles podem ter o dinheiro que for. Se eles não tiverem o caráter de Cristo, eles vão queimar e vão se acabar. Vocês estão entendendo a diferença de herança e legado? Quem vive uma aliança relativa, deixa herança. Quem vive uma aliança absoluta, deixa um legado, transfere um propósito do reino. Eu acho que eu já contei essa história para vocês aqui, mas eu vou falar rapidamente já para passar para o próximo ponto. Um dia desses atrás eu estava orando pela igreja Brado. E o meu coração estava uma azeitona. Às vezes o pastor fala isso para mim, né, amor? Ele, amor, o meu coração está uma azeitona. Eu falo o meu também, das pretas pequenininha ainda. Porque, gente, é difícil a gente construir uma igreja bíblica segundo o coração de Deus. É difícil a gente construir uma igreja que não relativiza o evangelho. É difícil a gente construir uma igreja pautada no livro de Atos. É difícil, é quase suar sangue. Como é difícil? Porque é mais fácil relativizar, é mais atraente, vocês estão entendendo? E todo mundo gosta de igreja cheia, de moveres, todo mundo gosta. Só que isso muitas vezes pode ser perigoso, pode não ser. E aí esses dias eu com meu coração apertado falava, Senhor, né, que suado, que difícil. E eu já não sou mais tão novinha, nem meu marido, né? Esses dias ele estava me pedindo mais um filho. Eu falei, você está que nem Abraão e Sara, rapaz, né? Vamos deixar agora vir o Isaú, o Jacó, os netos, né? Oxi. Enfim, e eu orando a Deus, preocupada com a igreja, né? Preocupada em as vidas chegarem, em a gente ganhar os perdidos. E às vezes a gente vem e é difícil. E aí o Deus me deu uma visão. O Senhor falou comigo numa visão. Eu estava orando, não estava dormindo nem nada. E Deus me mostrou a placa que a gente tem aqui fora, né? Essa placa Brado. E os meus 3 filhos adultos com as suas esposas. E o Espírito Santo falou, não é sobre você. Não é sobre você. É sobre aquilo que você quer deixar. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, amém. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Não é sobre nós, é sobre aquilo que nós vamos deixar. Amém? Ismael representa essa aliança relativa, que vive uma herança, que vive um evangelho egocêntrico, que vive uma religiosidade. Isaac representa aquele que deixa um legado, representa aquele que vive um evangelho pautado no reino. Um mesmo pai, 2 alianças. Vocês estão entendendo? Segundo exemplo que eu quero trazer para vocês, Esaú e Jacó, de geração em geração, né? Esaú e Jacó são filhos de Isaac, que é filho de Abraão. Amém? Só para contextualizar historicamente vocês. E quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai de um filho? Fica com a mão levantada. Quem é pai de 2 ou mais? Levanta a mão. Quem é pai de 2 ou mais vai entender o que eu estou falando. Você que só tem um, sua hora vai chegar, né? Mas para nós que temos 2 ou mais filhos, a gente não dá exatamente o mesmo amor, a mesma criação. Fala, quem é pai e mãe, abana a mão assim pra... Eles correspondem da mesma forma do que a gente dá? Sim ou não? Não. E aqui nessa história a gente vê a mesma coisa. 2 filhos, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, o mesmo amor, a mesma instrução na palavra, porque eles eram gêmeos.
Tá bradando aí, ó. É fome, tadinha. Mas cada um deles reagiu de um jeito diante das coisas de Deus. E eu quero provar isso para vocês. E atentem, queridos, eu estou contando para vocês histórias de homens do Antigo Testamento, mas os exemplos que eu estou dando são passagens que falam dele no Novo Testamento, na Nova Aliança, já com a vinda de Jesus. Amém? Então é para mim e para você que vivemos essa nova aliança. Hebreus capítulo 12. Vocês estão aí? Tem alguém com sono? Ixi, acho que metade está com sono. Tem alguém com sono? Ufa, que bom. Hebreus capítulo 12, verso 16 diz assim: vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Olha esse texto, que forte. Porque é muito forte esse texto. Porque Esaú e Jacó, eles tiveram acesso aos mesmos ensinamentos da palavra, ao mesmo entendimento de quem era Deus. E aqui o próprio Deus fala que Esaú era como imoral e profano. Por quê, queridos? Porque há em nós a escolha se vamos viver uma aliança relativa ou absoluta. Por mais que Esaú e Jacó fossem filhos de Isaac, filhos daquele que era o filho da promessa, eles teriam que fazer a escolha deles por uma aliança absoluta. Então eu e você, meu marido pode ser o mais santo do mundo e ele é uma bênção, mas se eu não fizer a minha escolha, não adianta, porque eu não vou herdar as minhas promessas, e o Senhor tem promessas para cada um de nós como indivíduo, amém? Então que nós possamos nos atentar a isso nessa noite. Não é porque Jacó decidiu se posicionar para viver as promessas do seu pai que Esaú ia herdar por herdar. Não, ele precisava escolher, não relativizar. Ele precisava escolher por aquilo que era absoluto. E quando a gente fala de escolher o relativo e o absoluto, isso está 100% ligado com as nossas escolhas pessoais mesmo. Como que a gente tem escolhido viver a nossa vida? A palavra de Deus diz muito claro aqui que Esaú escolheu viver de maneira imoral e profana. O que é imoral e profano? Imoral é contrário a valores. Existem valores do país, existem valores de uma cidade, existem valores de uma comunidade e existem os valores do reino. E como que nós temos lidado com os valores do reino de Deus? De maneira imoral? Contra os valores da palavra? O Senhor nos pergunta essa noite. Isso é aliança. O que é mesmo? Relativa, esqueci a palavra, né? O que é ser profano? Ser profano é ser irreverente àquilo que é santo. E Esaú, ele foi irreverente àquilo que era santo, porque a primogenitura, que era a bênção do filho mais velho. Atentem, pais, porque isso vale até hoje. Você que tem um filho ou dois ou mais, existe algo especial da parte de Deus sobre os mais velhos. E nós não podemos levar isso com irreverência e achar que não, existe da parte de Deus e nós não podemos negligenciar, porque isso é ser profano. Quando nós ouvimos a palavra, entendemos como o Senhor quer que nós nos portemos, e nos portemos de maneira diferente, nós estamos sendo irreverentes àquilo que é santo. Vocês estão entendendo?
A santidade precisa ser a nossa bandeira, se nós queremos viver aquilo que é absoluto, se nós queremos herdar as promessas. É tão lindo, né, a gente vê, né, e o povo de Israel conquistou Canaã, tomou as terras, pegou os despojos de guerra. É lindo, né, a gente lê isso, parece que foi lindo, né, que eles entraram triunfantes, com as suas armaduras reluzentes. Mas não, gente, muita gente morreu, muita espada, muito sangue, muita guerra, porque o reino é tomado à força, e aqueles que usam de força se apoderam dele. Então você quer conquistar, você quer viver, você quer alcançar, seja absoluto na sua aliança, como eu também preciso ser. Vamos ser santos, como Ele deseja que nós sejamos santos. Jacó foi perfeito então, pastora? Ele herdou a promessa porque ele era perfeitinho, piteuzinho. Jacó foi perfeito? Não, ele pisou na jaca, não foi uma, não foi duas, não foi três. Jacó pisou muito na jaca, gente, muito. Mas ele tinha algo que quem quer ter uma aliança absoluta precisa ter: é perseverança e reconhecimento dos erros. Não importa o quantas vezes a gente vai errar, e nós vamos errar muitas vezes, mas importa que o nosso coração seja um coração rendido ao arrependimento. Ele era tão rendido ao arrependimento, e ele perseguia tanto a vontade de Deus para a vida dele, que o cara brigou com um anjo, meu. Vocês sabem dessa história, né? Quem aqui sabe, levanta a mão. Jacó guerreou com um anjo, e algumas versões dizem que era até o próprio Deus, porque ele tocou na perna de Jacó e Jacó ficou manco para o resto da vida. Mas sabe o que ele falou para Deus? Eu posso ficar manco, eu posso ficar torto, eu posso levar chibatada por causa dos meus erros, mas eu quero a tua presença. Mas eu quero a tua presença, porque eu não quero viver uma aliança relativa, eu quero viver uma aliança absoluta, e eu preciso perseguir a presença daquele que vive. Aleluia! Quem está aqui, dá glória a Deus. Se você quer viver uma aliança absoluta, aplauda o Senhor. E o fim da história diz tudo, né? Porque a Bíblia fala que é melhor o fim do que o começo. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Israel é uma das grandes potências do mundo hoje, porque é o povo escolhido de Deus. Esaú originou um povo chamado Edom, os edomitas, que são inimigos do povo de Deus até os dias de hoje, e herdam maldições através de maldições, porque se tornaram um povo pagão e idólatra a outros deuses. O final da história diz todas as coisas. Qual é o final que nós queremos ter? Olhando para aquele que o túmulo está vazio, a pedra rolou e ele ressuscitou, e poder dizer: é por ti que eu vivo, Senhor, uma aliança absoluta, é por aquele que eu vivo. Ou por causa das dificuldades que você vai enfrentar no caminho do Evangelho, porque a porta é estreita, você relativizar essa aliança. Queridos, está diante de nós essa escolha. Essa escolha. Amém? Terceiro e último exemplo que eu quero dar para vocês, e talvez o mais triste de todos, porque esses dois últimos exemplos que eu dei, eles ainda tiveram uma oportunidade final daquilo que era relativo se tornar absoluto. Porque quando a gente olha para a história de Isaac e Ismael, a gente vê que quando Abraão morre, os irmãos se unem para enterrar o pai. E ali há uma oportunidade de rendição diante daquele pai, e dos filhos unidos poderem se render a um único Deus. Quando Isaac morre, um pouco antes de Isaac morrer, quando na verdade o nome de Jacó é trocado para Israel, logo em seguida ele se reencontra com seu irmão e se reconcilia. Ou seja,
Quando há uma oportunidade de reconciliação, há uma oportunidade de renovo e reencontro com a presença de Deus. Mas essa última história não teve esse mesmo final. E nós temos que nos ater a isso. E o exemplo que eu quero dar é sobre Caim e Abel, que também eram irmãos. E eu quero ler um texto para vocês que está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 6. Já estou finalizando, amém? Que bonitinhos! Vocês decidem se fazem o coro ou não, gente. Estou acabando. É nada, vocês vão ver que o melhor de Deus ainda está por vir. Gênesis capítulo 4 diz assim: Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, seu irmão. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta do fruto da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Vocês perceberam alguma diferença aí, sim ou não? Amém. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o teu semblante? Até aí. Essa história é uma história que provavelmente vocês já conheçam, né? De Caim e Abel, filho de Adão e Eva. Mas ela tem alguns pormenores aqui. Primeiro, que o mesmo acesso que Adão e Eva tinham diretos a Deus, Caim e Abel também tinham. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor falou diretamente com Caim, sim ou não? A gente acabou de ler. E veio o Senhor diretamente em Caim e perguntou: por que se descaiu o semblante? Ou seja, Abel tinha acesso à presença de Deus e Caim tinha mesmo acesso à presença pessoal do próprio Deus. Mas um vivia uma aliança relativa e o outro vivia uma aliança absoluta. E aqui, a aliança de Caim e de Abel tem a ver com o coração. Porque na hora de entregar uma oferta para o Senhor, Caim entregou uma oferta qualquer. E aqui a gente não está falando de valores, tá, gente? De questões monetárias, porque talvez a oferta de Caim, por ser agricultor, custasse mais talvez do que a de Abel. Mas Abel preparou algo especial para o Senhor. Então aqui na verdade fala de coração. Como está o nosso coração diante da presença de Deus? Quando você é chamado para uma programação da igreja, quando alguém te convida para participar de um período de oração, de um estudo bíblico, será que você fala: eu vou, né? Fazer o quê? Tem que estudar a Bíblia. Eu vou porque eu preciso orar, eu preciso ter os meus 5 minutos de oração. Senão a coisa não anda. Oferta de Caim, né? Eu vou entregar uma oração. Ou será que você pensa: não, eu vou para o meu quarto, vou fechar minha porta no secreto, porque eu sei que aquele que está em secreto, meu Pai, vai me visitar no meu secreto. Eu vou oferecer essa oferta do meu tempo, da minha adoração, do meu coração, na presença daquele que vive e é o que me dá a vida todos os dias. Isso é uma aliança absoluta. Será que para cada um de nós é um custo vir para a igreja? Não, é um calor. Agora não é mais, né? Glória a Deus. Será que, mas é uma oferta, eu vou, quem sabe eu saio de lá mais magrinho, pelo menos, né? De tanto suar. Ou será que você fala: Senhor, não importa. Não importa quanto tempo eu vou permanecer lá, não importa quanto tempo eu vou esperar a palavra acabar, eu sei que agora é o meu momento de transbordar a minha gratidão, de transbordar o meu louvor, a minha adoração por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado.
Só de estarmos de pé, querido, só de acordarmos, já é motivo de adorarmos ao Senhor incessantemente, sem parar. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Aplauda o Senhor. A oferta relativa, ela tem a ver com você ofertar o seu coração de qualquer maneira, mas a oferta absoluta é quando você se prepara para entregar algo para o Senhor. É quando chega no domingo e você fala: Senhor, eu não vou entrar na tua presença de qualquer jeito não, mas eu vou entrar na tua presença com ação de graças, com louvores, com um hino novo. Eu não vou esperar o Tiago tocar o violão, eu já vou entrar te adorando, eu já vou entrar te celebrando. Isso é a oferta de Abel. Vocês estão entendendo? A oferta de Caim e Abel, elas se diferenciam também por causa da valorização da pessoa de Cristo. Abre para mim, por favor, 1 João capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então, quando nós dizemos que amamos Cristo, mas aborrecemos o nosso próximo, na verdade não estamos amando ao Senhor de maneira certa, não estamos valorizando a pessoa de Cristo. Quando Caim mata o seu irmão, ele desvaloriza a pessoa de Cristo. Porque a palavra de Deus diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. E aquele que o ama, obedece os seus mandamentos. Vocês estão entendendo? Então, queridos, uma forma de nós adentrarmos numa aliança absoluta com o Pai é: se prepare o teu coração para o dia da adoração. Prepare o teu coração para entrar na presença do teu Deus. Olhe para o teu irmão como aquele que tem mais preço do que você, como aquele que tem mais valor do que você. Aprecie o seu irmão. Não empreste a tua boca para calúnia, para fofoca, para difamação. Quando essas coisas chegarem no teu ouvido, entenda que a pessoa que está fazendo isso muitas vezes está vivendo uma aliança relativa com Deus, mas não é o que você quer viver. Amém? Vamos viver aquilo que é absoluto, em nome de Jesus. Amém? Eu quero finalizar lendo um texto com vocês que está no Salmo 105. E eu preciso, antes de ler esse texto, te convidar a entrar numa aliança absoluta com Deus. Se diante de tudo aquilo que a gente discorreu aqui nessa palavra, você avaliou dentro de você e você disse: realmente, Senhor, eu tenho relativizado o teu evangelho, eu tenho relativizado a santidade, eu tenho relativizado o meu posicionamento, o meu coração, a minha vida com o meu irmão. Eu não sei aquilo que Deus falou ao teu coração, eu sei o que Deus falou ao meu coração. Eu preciso te dizer algo: o Senhor só está esperando o meu e o seu posicionamento, porque o dele já foi consumado há 2000 anos atrás. Ele já fez a parte dele, e ele está disponível, ele está de braços abertos, esperando o desejo absoluto do nosso coração de vivermos essa aliança. Amém? E é isso que diz Salmo capítulo 105. Salmo 105, verso 7, a partir do verso 7, que diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus, e vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, e ao cumprimento que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez com Isaque.
Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como porção da sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação para outra, de um reino para outro. E no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse. E em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido e não façam mal aos meus profetas. Todas as vezes, queridos, que nós quisermos relativizar a nossa aliança, nós precisamos nos lembrar desse texto. Amém? O Senhor prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, e prometeu para nós como povo escolhido seu, de que nós conquistaríamos as promessas, de que Ele abateria reis se fosse necessário por nossa causa. Então o Senhor te garante proteção, provisão, presença, mas entra naquilo que é absoluto no Senhor. Amém? Que você possa refletir nessa palavra, e que essa palavra alcance geração após geração da tua casa. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, eles serão abençoados até 1000 gerações, até 1000 gerações, até 1000 gerações. Os teus filhos serão como árvores plantadas de raízes profundas, na presença daquele que vive, na presença daquele que reina, na presença daquele que governa. E eu digo mais: você pode até achar que seus filhos estão vagando de uma nação para outra. Você pode até olhar e falar: Senhor, eu não sei se eu tenho esperança para os meus filhos. E essa é uma palavra direcionada. Mas o Senhor prometeu, e aquilo que Ele prometeu, se você perseverar, você pode não ver na sua geração, mas Ele vai cumprir. E a geração dos teus filhos vão falar da promessa. E eles vão se posicionar. Então, se você tem filhos aqui que não estão posicionados com Jesus ainda, declare, porque foi por decreto que Jacó herdou a herança. Aqui está falando, é a palavra que está falando, não sou eu. Deus prometeu a Abraão, a promessa se cumpriu em Isaac, e por decreto se cumpriu em Jacó. Não porque ele era bom e acertava sempre, mas porque ele perseverou. Então por decreto as promessas vão alcançar as gerações a partir de nós. Por decreto a partir de nós as maldições cairão e as bênçãos alcançarão. Aleluia! E nada melhor do que selar essa palavra vendo uma geração apresentando para Jesus, vendo uma geração decidindo proclamar aquele que vive, ressuscitou e reina. Aleluia! Ele reina, Ele vive e Ele tem promessas. Amém? Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Aleluia.